ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, declare mais uma vez assim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás.
nossas famílias, cada uma dessas pessoas, ó Deus, que estão nos assistindo, que estão adorando ao Senhor conosco, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa entrar em cada lar, ó Deus, em cada vida, Senhor. Que essa noite seja diferente, que possamos adorar o Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração, porque o Senhor é bom e o Senhor merece o nosso melhor, ó Deus. Bendito seja teu nome, tu és santo, ó Deus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me Jesus. Eis-me Mas vamos lá, se você puder abrir a sua Bíblia comigo lá no livro de Jonas, tá bom, meus irmãos? Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler novamente os 3 primeiros versículos. Eu só vou continuar a mensagem que eu dei início na última live. Deixa eu só parar aqui. Jonas capítulo 1. Se você não está com sua Bíblia, a Nayara Vivian está assistindo também, Rafael Vilela. Diz assim, Jonas, capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Guarde-me esse termo. Deus dá uma ordem e Jonas se dispõe a fugir da presença do Senhor. Para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Até aí, tá bom, meus irmãos. Oh, meu pastor, tá vendo essa live? Deus te abençoe, pastor Rodrigo. A semana passada, só fazendo uma síntese rápida do que eu ministrei, eu cheguei a dizer que o protagonista aqui do livro de Jonas, não é o grande peixe, mas sim o próprio Deus. E quando nós pregamos a respeito do livro de Jonas, não como um folclore, como muitos dizem, o que nós estamos fazendo é defendendo a nossa fé, defendendo a Bíblia a qual nós cremos. Porque se tirarmos da Escritura os milagres, vai sobrar bem pouca coisa para eu e você falarmos. Então eu e você temos que encarar o livro de Jonas jamais como a história da baleia ou do peixe grande que engoliu Jonas. Não apenas isso. A história de Jonas fala sobre o poder de Deus e principalmente sobre o amor e a misericórdia de Deus sobre uma nação. E a semana passada eu comecei dizendo exatamente sobre isso, que a Bíblia não é uma lenda. Você que é cristão, assim como eu, que acredita, neste livro preto ao qual nós temos aqui, você pode ficar em paz que este livro não é folclore, como muitos dizem. Nós vemos que, por exemplo, folclore, você não vê profecias se cumprindo como nós vemos na Escritura, de forma alguma. Nós vemos apenas em Jesus Cristo cerca de 300 profecias que se cumpriram de forma metódica, exatamente do jeito que tinha sido falado. Por exemplo, diz que onde Jesus Cristo nasceria, onde ele moraria, diz como ele morreria, coisas que centenas de anos antes seria impossível, se não fosse inspirado por Deus, uma pessoa poder descrever com tamanha eficiência esses dados. Além do mais, eu e você podemos analisar também que folclore não tem a sua parte histórica confirmada. Nós vemos Monteiro Lobato, como eu dei exemplo a semana passada, não só Monteiro Lobato, Homero, qualquer um.
você não vê coisas plausíveis diferentes da Bíblia. Na Bíblia nós temos narrativas na Ásia, na Babilônia, que é o atual Iraque, em Canaã, que é o atual Estado de Israel, na Turquia, na Grécia e em várias outras regiões. Justamente para quê? Para confirmar, para ratificar a minha e a sua fé. A arqueologia vai mostrar. Então, Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, ele é o maior personagem histórico que já existiu. Se você talvez não acredita no Evangelho e você diz que Jesus Cristo não é Deus, isso é uma opinião sua. Sim, mas você dizer que Jesus Cristo não existiu, isso é mera burrice, pura burrice. Porque até os ateus, até os judeus, os historiadores mais conceituados de fato dizem, não, existia um personagem histórico chamado Jesus Cristo de Nazaré. E além do mais, você pode ter certeza que esse livro preto ao qual nós cremos não é folclore, porque folclore não tem poder de mudar vidas, como eu disse na última semana. Você não vê um homem deixando de trair a sua esposa e sendo um bom pai para os seus filhos a partir do momento que ele leu Reinações de Narizinho, a partir do momento que ele leu a Ilíada de Homero ou a Odisseia. Não, você não vê. A Bíblia é justamente diferente por conta disso. A Bíblia é mais do que um educador moral. A Bíblia é o livro da manifestação do poder de Deus. E talvez você que está aí do outro lado, você é testemunha disso. A sua vida foi mudada o dia em que você começou a ouvir exposições deste livro preto. E por conta disso, o Espírito Santo tocou o seu coração, moveu a sua vida e você hoje é outra pessoa. Isso prova que realmente nós podemos sim confiar na Bíblia. Além do mais, a semana passada eu terminei dizendo que a história de Jonas, ela fala sobre o juízo de Deus, mas também fala sobre o cuidado de Deus. Lembra a história de Jonas? Uma tempestade está no barco porque o profeta desobedeceu. E então, todos vão orar, menos o profeta. Jonas, ele vai dormir, vai lá para o porão, não quer saber de orar. Quem tinha que orar não quer saber de orar. Então, o que Deus faz? Se a tempestade não foi suficiente, Deus manda um grande peixe. Ele é lançado para fora do navio e a situação dele piora. E a aplicação prática que eu dei a semana passada foi a seguinte: nós, às vezes, não conseguimos ver o juízo de Deus em nossas vidas diante do sofrimento. E quando nós não reconhecemos, o que acontece é parece que Deus vai intensificando esse sofrimento até que nós venhamos de fato a reconhecer o nosso pecado, pedir perdão e mudar. É assim que Deus age, foi assim que ele fez com Jonas. O peixe, sim, foi o juízo, mas também foi o livramento para aquele homem. Por quê? Foi lá no ventre do peixe, como diz Jonas 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou. Olha que interessante. Jonas não orou nem na tempestade. Ele orou justamente quando as coisas pioraram. Então, pode ter certeza, situações de calamidade pública, de pandemias como nós estamos vivendo, desgraças, atentados, são oportunidades que Deus está nos dando de reconhecê-lo como nosso Salvador e principalmente de reconhecer a minha e a sua insignificância. Então, se Jonas orou no meio da tempestade, eu e você podemos sim e devemos orar no meio da crise financeira, no meio da crise conjugal, no meio de uma crise do sistema de saúde brasileiro, podemos e devemos orar. E eu quero falar hoje, então, especificamente sobre a misericórdia de Deus, segundo. Lembrando, a Escritura diz que Deus, de fato, ele é misericordioso. Em Jonas, capítulo 4, vai dizer que Deus é tardio para se irar, ou seja, demora. Porque você lembra? Jonas foi comissionado por Deus para pregar em Nínive. Ele não foi, pegou o caminho oposto. E quando ele foi pregar, vomitado pelo peixe, ele não queria que o povo se arrependesse. Olha esse profeta. E ficou triste, 120 mil pessoas se converteram com um sermão de 7 palavras e mesmo assim ele ficou extremamente chateado. Por quê? Porque o povo se arrependeu dos seus pecados. Um absurdo. O nome, capítulo 5, vai dizer que Deus é tão misericordioso que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Todavia, ele faz misericórdia até 1000 gerações. Ou seja, justamente para mostrar que Deus é infinitamente mais misericordioso do que eu e você venhamos a pensar. No Salmo 30 também vem dizer assim, que não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. A misericórdia de Deus está por todo lado aqui no livro de Jonas. Por todo lado. Você vê a misericórdia de Deus em relação aos marinheiros, que eram ímpios. Você vê a misericórdia de Deus em relação a Jonas, em relação aos ninivitas. Lembrando, os ímpios aqui, quando a tempestade começou a acontecer, o que eles fizeram? Eles não foram orar a Deus, eles foram orar aos seus deuses.
Cada um tinha o seu Deus, eles eram pagãos. Então eles, mesmo orando aos seus deuses, mesmo assim, sem orar ao Deus verdadeiro, diz a Bíblia que Deus, mais adiante, tem misericórdia daquele povo e age com graça na vida daqueles homens que estavam ali. Em relação aos ninivitas, se você pesquisar só um pouco de história, você vai ver que eles eram um povo extremamente mau. Os ninivitas eram os assírios. Eles eram extremamente cruéis para com outras pessoas, inclusive para com o seu próprio povo. Por exemplo, você vê a história dos assírios, dos ninivitas, queimando crianças vivas. E você fica aterrorizado com o Estado Islâmico talvez explodindo crianças, não é? E claro, temos que ficar. Mas você vê eles queimando crianças vivas. Você vê os assírios, os ninivitas, matando o bebê para que eles não precisassem cuidar dos bebês. Você vê na história os ninivitas, quando eles capturavam os inimigos, sabe o que eles faziam? Eles cortavam a mão, cortavam a orelha do inimigo, retiravam os olhos deles de tão maldosos que eles eram. E era justamente a este povo que Deus enviou o profeta para estar pregando. Eles esfolavam de fato o cara vivo, de tão ruins que eles eram. Arrancava a língua, sabe que você pega e puxa assim até terminar de tirar? Esses eram os ninivitas. Eles chegavam ao absurdo de enterrar prisioneiros até o pescoço ali na terra e deixar ele no sol só com a cabeça para o lado de fora para ele morrer paulatinamente, lentamente com o passar do tempo. Ao verem os assírios chegando, muitos povos eles se suicidavam porque eles sabiam que a morte diante dos assírios seria muito pior. Este é só um breve currículo de quem eram esses homens. Justamente a eles. Este profeta, sem querer ir, prega um sermão de 7 palavras. Olha qual foi o sermão de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Foi apenas essa frase que Jonas disse. Este foi o sermão dele. Um pastor rebelde, um sermão de 7 palavras. E sabe o que acontece? Deus, de forma miraculosa, toca o coração daquelas pessoas e todos se arrependem dos seus pecados. Todos. Sem exceção, 120 mil pessoas. Em relação a Jonas, você vê que ele foge. É por isso que não há pessoas boas. O próprio Deus. Mesmo Deus dizendo, olha, vai para onde eu estou te mandando. Aí ele pega o caminho oposto. Deus envia a tempestade. Deus envia o peixe. Jonas prega. O povo converte. Depois do povo converter, Jonas fica chateado, fica triste. Ou seja, imagine se você, meu irmão, se você fosse Deus e você envia um profeta. Jonas, você envia Jonas. Jonas vai pregar lá para Nínive. Então ele não quer ir. Ele faz de tudo. Quando ele vai, ele prega com uma má vontade dos infernos. O que você faria se você fosse Deus? Eu acho que provavelmente você fulminaria aquele profeta. Eu pelo menos faria isso. Sabe o que é interessante? Deus não faz isso. Mas Jonas ainda piora. Deus, no final do livro de Jonas, ele faz uma plantinha nascer para mostrar, né, a questão da misericórdia para o seu profeta, para dar um ensinamento para ele. E Jonas ainda fica louco da vida, porque Deus depois faz a plantinha secar. Ou seja, ele se preocupa mais com uma planta do que com gente. Ele fica irado com o próprio Deus e pede que Deus o mate. Olha quão rebelde ele era. Mesmo assim, Deus é tão misericordioso que ele age com misericórdia com Jonas, com aqueles marinheiros idólatras e com aqueles ninivitas pervertidos. A pergunta que você devemos fazer é a seguinte: é justa a ira de Jonas? É claro que não. Jonas era um insolente, mas mesmo assim ele diz que é justo. Ele fica bravo porque Deus converteu pessoas. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha o que Paulo diz. A bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Ou seja, o simples fato de você estar aí deste lado da tela, ouvindo essa mensagem do Evangelho, você não está fazendo isso porque você é uma boa pessoa. Não, não é. Segundo a palavra de Deus, o Senhor, através de seu Santo Espírito, tocou o seu coração para que você pudesse dar ouvidos à voz do Senhor e a de um profeta, de um homem de Deus falho, assim como Jonas era. Não foi você que escolheu a Deus, é isso que diz a Escritura.
Não foi você que buscou a Deus, é isso que nós vemos em toda a Bíblia. Mas o Senhor precisou buscar a mim e a você, do contrário nós não viríamos. Nós, na verdade, somos apenas um retrato de Jonas, onde Deus nos manda ir para o caminho do norte, nós pegamos o caminho oposto, vamos lá para o sul. Todos nós, sem exceção, somos assim. Nós não escolhemos a Deus, o Senhor teve que nos escolher, porque nós éramos igualmente este profeta rebelde, avessos à vontade do Senhor. Lembra o que diz a Escritura? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outro. Ou seja, o Senhor precisou ir atrás de mim e de você. É por isso que você não acha nenhum bom no livro de Jonas. É por isso que você não acha nenhum bom na Escritura. Olha aqui no livro de Jonas, que eu acabei de ler esses 4 primeiros versículos. Os marinheiros eram idólatras. Os ninivitas eram pervertidos. E o profeta era rebelde. Não queria obedecer ao Senhor. É por isso que o cristianismo verdadeiro ele começa quando nós entendemos que a graça do Senhor precisou nos alcançar, que a mão do Senhor precisou nos buscar, que não fomos nós que decidimos por aceitar a Cristo, como alguns dizem, mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, assim como foi com Jonas, decidiu dar uma chance e nos aceitar e ter misericórdia de nós. Eu não sei quanto a você, meu irmão e minha irmã, mas eu lembro o dia que a bondade de Deus me buscou. Sim, a bondade de Deus teve que ir atrás de mim, porque eu não fui atrás dele. Eu lembro o dia que a bondade de Deus me achou lá na idolatria de uma família totalmente idólatra, onde não havia cristãos evangélicos protestantes ainda. Eu lembro a bondade de Deus me tirando de lá. Eu lembro da bondade de Deus me buscando na imoralidade, nas mentiras, nas noitadas sem fim, onde eu procurava minha alegria em várias coisas. O Senhor precisou ir atrás de mim. A bondade do Senhor precisou me alcançar. Assim como a bondade do Senhor precisou alcançar o profeta Jonas, esses marinheiros e todos os ninivitas, e assim com você também. A bondade do Senhor precisou alcançar você, do contrário, você jamais viria a Ele. Portanto, não existe pessoas buscando a Deus, e sim Deus buscando pessoas. Assim é o Evangelho. Os marinheiros, lembram? Eles clamaram pelos seus deuses. Os ninivitas, eles não foram até o profeta, Deus precisou enviar o profeta a eles para mostrar que, se não é Deus buscar a mim e a você, sem exceção, nenhum ser humano busca a Deus. E claro, Jonas ainda fugiu da presença do Senhor. É por isso, eu não acredito nesse papinho de muitas pessoas que dizem assim: você veio para a igreja, você veio para Deus por amor ou pela dor? Já ouviu essa história? Não existe. Ninguém busca a Deus por amor. Todos nós buscamos a Deus na dor. Alguns uma dor um pouco maior, outros uma dor um pouco menor, mas ninguém busca a Deus apenas por amor. Não existe esse tipo de pessoa. Talvez você buscou a Deus por conta de um casamento falido, por conta de filhos nas drogas, por conta de uma crise financeira, por conta de uma enfermidade que assolou a sua casa, a sua vida, a sua família. Ou talvez, se o seu problema não foi nenhum desses, talvez foi o problema que eu tive. Sabe por que eu busquei a Deus? É porque eu tentava preencher um vazio existencial que tinha aqui dentro do meu coração de várias formas. Através de conquistas, através de mulheres, através de dinheiro, através de fama. E eu vi que essas coisas não preenchiam o vazio do meu coração. Então eu também busquei a Deus pela dor. Qual dor? A dor da insignificância. A dor de saber que as coisas terrenas não preenchem o vazio do coração do ser humano. É assim que funciona. Você não buscou a Deus por amor, eu não busquei. Todos nós buscamos, na verdade, é por alguma causa. Como eu disse, né? João, Jesus vai dizer assim, que não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, Ele que nos escolheu. Portanto, todos nós temos que ser buscados por Deus antes que Deus nos busque. Foi assim com Jonas. Deus precisou buscá-lo porque ele estava fugindo do Senhor. Foi assim com aqueles marinheiros. Deus precisou enviar um profeta. Foi assim com os ninivitas. Deus precisou enviar um mensageiro para que eles então pudessem ouvir a mensagem do Senhor. O dia que você entender que o Senhor te achou, que Ele te aceitou, e não o contrário, as coisas vão fazer um pouco mais de sentido para você. Em Filipenses 2, Paulo vai dizer assim: porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, é o Senhor que efetua em nós. Ah, pastor, mas um dia eu senti no meu coração de buscar a Deus. E eu acredito, também foi assim comigo, com a maioria de nós, com todos nós. Mas esse sentir no coração que nós tivemos foi porque Deus efetuou em nós
o querer como o realizar. Ele gerou em nosso coração a vontade, o desejo e a realização por buscar ao Senhor. Todos, aqui no livro de Jonas, você vê que todos se convertem, menos o profeta. E não quer saber, Jonas continua duro de coração. Então, esses homens aqui ímpios, eles clamam a Deus. Os ninivitas ouvem a pregação, clamam a Deus. Todos se convertem e, mesmo assim, aquele homem de Deus continua com o coração endurecido. Por que Jonas não conseguiu ver a misericórdia do Senhor? Você já se fez essa pergunta? Por que aquele homem conseguiu ficar magoado, triste, ao ver 120 mil pessoas se convertendo da idolatria, da imoralidade, da perversidade? Por quê? Por que Jonas não conseguiu ver a misericórdia do Senhor? Sabe por quê? Ele achava que os ninivitas não mereciam a misericórdia de Deus. Por isso ele não queria pregar para aquele povo. Só que ele não tinha na cabeça o seguinte, olha, ele sabia, os ninivitas não merecem. Mas ele achava que os israelitas, que o seu povo merecia. Este era o engano que passava em sua mente. Em Deuteronômio capítulo 6, Deus deixa bem claro, olha o que ele diz. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça, falando para o povo de Deus. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la. De dura cerviz. Cerviz vem de cervical, sabe? Onde nós nos dobramos assim. Olha o que Deus diz a respeito do povo de Israel. Não está falando dos ninivitas, dos assírios, dos egípcios. A respeito do povo de Israel, Deus diz assim para eles. Vocês são povo de dura cerviz. Não é por causa da tua justiça que eu aceitei vocês, mas exclusivamente por conta da minha graça. É só você ler, meu irmão, o Antigo Testamento. Você vê os patriarcas, onde uns eram adúlteros. Você vê incesto na família dos patriarcas. Homicídio, trapaça. Jacó era trapaceiro, o próprio nome Jacó significa trapaceiro. O problema de Jonas é que ele se achava bom demais. Ele era um típico religioso, um típico judeu, dizendo, olha, eu sou bom. Deus não teve muito trabalho comigo, não. Eu sou uma pessoa boa. Ele tinha aversão aos gentios. Assim era o povo de Israel. Mas você percebeu que, por vezes, nós somos assim também? Só que eu venho falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Se você não consegue enxergar que Deus é bom e que você é mau, você ainda não conheceu o Deus verdadeiro. Você pode ter tido um encontro com a religião. Você pode ter tido um encontro com uma igreja física, com pessoas que professam a fé no cristianismo, mas quem se acha bom demais jamais conseguirá enxergar a bondade de Deus. É por isso que muitas das angústias que talvez você passe na sua vida seja porque você acha que merecia mais do que você tem. É porque... Por que você reclama talvez do seu carro? É porque você acha que você merecia mais. Por que você reclama da sua casa? É porque você acha que você merecia mais. Por que você reclama do seu emprego ou da falta de emprego, do pouco salário? É porque você acha que você merecia mais. Ou seja, você se vê sempre como alguém que acha que merecia mais do que aquilo que tem. Não é assim que funciona na Escritura. Eu e você precisamos enxergar de fato que Deus é bom e que tudo que nós temos provém da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas. Eu não sei quantos de vocês, de fato, tiraram o dia de hoje para jejuar ou ainda estão jejuando, né? Como eu e as pessoas aqui da minha casa. O presidente convocou todos para um jejum nacional hoje e isso ele fez acertadamente. Mas sabe qual que é o problema de muitas pessoas? Às vezes eles pensam que é o jejum que vai fazê-los aceitáveis diante do Senhor. Não é assim. Você não pode chegar e apertar Deus, colocar Deus na parede agora, porque, olha Deus, o presidente convocou a nação para o jejum e eu jejuei o dia todo. Por conta disso, o Senhor precisa fazer na minha vida. Não é para isso que funciona o jejum. O jejum é um sinal de humilhação, de reconhecimento do nosso pecado e de que nós precisamos da graça do Senhor. É por isso que religiosos eles experimentam muito de fama diante dos homens, mas eles não conseguem entender a bondade de Deus. Por quê? Eles são como os fariseus. Lembra os fariseus? Senhor, graças te dou porque não sou como os demais. Olha, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Jejuo 2 vezes por semana. Você percebeu que, assim como eles eram, assim somos muitos de nós? Achamos que uma cesta básica que doamos, que um jejum que fazemos, que uma vida piedosa que temos, que por conta dessas coisas Deus é obrigado a fazer em nossas vidas. Por quê? Porque somos bons. Não fazemos isso porque somos bons. É pela bondade de Deus ter nos alcançado que nós conseguimos fazer essas coisas.
O maior exemplo talvez seja do profeta Esdras, onde a nação está numa pobreza, numa miséria, onde ele está vendo suas mulheres estupradas, suas crianças mortas, onde ele está vendo canibalismo, de fato, mães comendo os próprios filhos. Então, diante de todo um cenário de desgraça, o pior possível, olha o que o profeta Esdras diz: Senhor, o Senhor tem dado menos do que merecem as nossas transgressões. Nós pecamos. Tanta desgraça, ele diz, isso ainda é pouco comparado com a nossa transgressão. Meu irmão, ainda que você não tenha tudo que você quer, pode ter certeza, você possui muito mais do que você merece. Eu e você estamos no lucro por ter talvez uma internet ruim que esteja travando. Sua roupa talvez não seja nova. Você não merecia nada disso. É isso que você precisamos aprender. Jonas se achava bom demais. Agora, enquanto você se vê como uma pessoa digna, você não vai conhecer a bondade de Deus. Agora, se você se vê como indigno, como não merecedor das coisas, dificilmente você vai se frustrar quando as coisas derem errado. Por quê? Se você não merecia, qual o problema em ter dado algo errado, em algo não ter saído como você queria que saísse? Você só começará a enxergar a bondade de Deus quando você perceber que você não é tão bom quanto parece. Você só conseguirá enxergar que Deus é bom a partir do momento que você tiver um conhecimento de Deus e esse Deus for de fato revelando as maldades que você tem dentro do seu próprio coração. Nós, na verdade, nós somos aqueles marinheiros ali da história de Jonas. Lembra aqueles marinheiros que na hora que as coisas apertaram, na hora que a dificuldade veio, o que eles fizeram? Eles oraram ao seu próprio Deus. Você é assim, meu irmão. Você é assim, minha irmã. Todos nós somos assim. Você pode não orar a outros deuses no sentido da idolatria, de uma imagem, mas quantos de nós não somos aqueles marinheiros que adoramos um Deus chamado dinheiro, que é o dinheiro que decide o que nós fazemos e o que não fazemos? Diante de uma crise onde pessoas estão ficando desempregadas, nós confiamos mais no nosso currículo, na nossa inteligência. E não conseguimos perceber que estamos adorando a nós mesmos. Diante, talvez, de pessoas desempregadas precisando de um auxílio do governo, você seja tranquilo. Por quê? Porque você tem uma boa poupança. E você não consegue perceber que você está idolatrando aquilo que você construiu, sabendo que isso daí pode, no piscar de olhos, ir embora. Mas você percebeu como por diversas vezes nós somos assim como esses marinheiros? Nós somos idólatras, adoramos a nós mesmos. Nós somos como Jonas, que por vezes fugimos da vontade do Senhor. Sabemos aquilo que é certo e mesmo assim vamos para o caminho oposto. Aqui Deus precisava que o profeta orasse. E o que ele faz? Ele vai dormir, ele não quer orar. Nós somos assim. Quando precisa que oremos, nós não oramos. E quando oramos, às vezes fazemos como Jonas, não querendo que as coisas aconteçam. Você já percebeu? Uma vez um irmão perguntou para mim: pastor, qual a oração mais difícil que o senhor acha para um ser humano? Eu falei para ele: olha, eu tenho para mim que a oração mais difícil foi aquela que Jesus nos ensinou. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe por quê? Na maioria das vezes nós não queremos que a vontade de Deus seja feita. Queremos que a nossa vontade seja feita. Porque por vezes a vontade de Deus, ela é uma antítese à nossa vontade. Por vezes a vontade de Deus, ela vai justamente contra aquilo que é a nossa vontade. E quando nós oramos ao Senhor, o que nós queremos na verdade é apenas ouvir um eco da nossa própria voz. E não queremos ouvir a voz do nosso Deus, do nosso Senhor, soberano Jesus Cristo. Homens e mulheres que não conseguem ter misericórdia do próximo é porque não conseguiram enxergar o quão mal eles são e o quanto Deus é misericordioso. Pessoas que se preocupam igual Jonas. Jonas, no final ali do livro, ele se preocupa com uma plantinha que nasceu e depois morreu. Pessoas que às vezes conseguem se preocupar com planta, com animais, mas não conseguem se alegrar ao ver vidas se convertendo. A única coisa que pode atrair a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, é eu e você de fato reconhecermos que nós não somos merecedores dela. Eu e você reconhecemos que nós não somos dignos de algo da parte de Deus. Uma vez eu vi uma irmã, já estou encerrando, uma irmã dar um testemunho na igreja, e ela dizia que ela aprendeu a orar, e que ela orava: Senhor, o Senhor não precisa me dar muitas coisas, me dá apenas aquilo que eu mereço. E eu por dentro, Deus do céu, ela não sabe o que ela está falando, tem misericórdia dessa moça. Se nós orarmos para que Deus dê apenas aquilo que nós merecemos, com certeza desceremos sem fazer curva alguma para o inferno, porque é isso que todos nós merecemos. A única coisa que pode atrair a graça de Deus sobre a minha, sobre a sua vida,
É reconhecer que nós não somos merecedores dela. É você reconhecer, meu irmão, que o seu pecado te afasta de Deus. É você, às vezes, tem sido como Jonas, rebelde à vontade do Senhor, que fica relutando diante daquilo que o Senhor tem ordenado. Mas se eu e você nos humilharmos diante do Evangelho, diante do Senhor Jesus Cristo, assim como aqueles ninivitas fizeram, ouviram apenas um sermão de 7 palavras e o seu coração, tocado pelo Espírito Santo, fez com que eles se convertessem, reconhecessem os seus pecados, e o rei decretou um jejum que até os animais ficaram sem comer, porque eles reconheceram que Deus era soberano e que eles eram pecadores. Se eu e você de fato nos humilharmos diante da mão poderosa do Senhor, essa é a única possibilidade da graça e da misericórdia do Senhor nos alcançar. Quando nós fazemos isso, não vamos ficar requerendo de Deus os nossos direitos. Não vamos fazer como muitos que infelizmente dizem, né? Olha, coloca Deus na parede. Quem é você, meu irmão, minha irmã, para fazer isso? Quem somos nós? O que eu e você temos que fazer é fazer como esses homens de Nínive, pervertidos, perversos, pecadores, mas diante da pregação do Evangelho, da grandeza de Deus, reconheceram que eles eram maus, pediram para que Deus tivesse misericórdia, se arrependeram dos pecados, e a consequência foi que a graça de Deus foi sobre toda aquela cidade. É isso que eu e você precisamos fazer como nação, como país. É jejuar, clamando a Deus por misericórdia, reconhecendo a nossa fraqueza, a nossa insignificância, de que sim, nós não podemos fazer tudo o que queremos, que é um chinês comedor de morcego do outro lado do continente. Espirra lá e nós vemos milhares de pessoas morrendo em nosso país e ao nosso redor. Ou seja, o Senhor nos conclama a ver a nossa insignificância e suplicarmos a Ele pelo favor e pela misericórdia divina, porque é só assim que nós atrairemos a graça do Senhor sobre nós. Amém, meus irmãos? Põe só um baixinho. Então eu quero, como eu disse no começo aqui, se você, antes de orar por você, você que é de Pindamonhangaba e você deseja receber uma oração na sua casa, uma visita pastoral, está passando por algum problema e precisa de ajuda, deixa aqui o seu telefone, o bairro que você mora, e eu vou estar entrando em contato com você, eu quero orar por você, quero visitar você, quero impor as mãos sobre você, porque nós queremos que o Senhor é poderoso. E você que está ouvindo essa live, eu quero clamar para que Deus realmente toque o seu coração, toque a sua vida, e que você venha reconhecer que você por vezes tenha agido como Jonas, marinheiros, adorando trabalho, sua própria força, sendo que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e reconhecer que nós carecemos da graça, da mercê e do favor do nosso Senhor. Senhor, nós queremos orar a Ti nesta noite. Ó Deus, nós queremos, em primeiro lugar, pedir perdão pelos nossos pecados. Ó Deus, sabemos que temos agido como Jonas, sendo desobedientes à Tua vontade. Sabemos que por vezes temos agido, ó Deus, como aqueles marinheiros idólatras, adorando, ó Deus, a força do nosso braço, nossa conta poupança. Esquecemos de depender exclusivamente do Senhor. Nós queremos, ó Deus, clamar a Ti que o Teu favor nos alcance, que nós venhamos a reconhecer que nós precisamos de Ti, a reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Ó Deus, queremos clamar nesse dia que sim, o nosso presidente convocou toda a nação para jejuar. Queremos, ó Deus, reconhecer o nosso pecado e queremos clamar ao Senhor pelo Teu favor sobre a nossa nação. Tem misericórdia, Deus, deste Brasil pervertido pelos carnavais, pelo funk, pela imoralidade, pelos adultérios. Tem misericórdia, ó Deus, deste Brasil pervertido por muitos homens que se dizem homens de Deus, mas que enganam o povo. Tem misericórdia, ó Deus, não só do nosso país, mas tem misericórdia, ó Deus, de todo o nosso mundo, porque nós não somos nada sem o Senhor. Que Teu Espírito Santo possa tocar cada coração, cada vida. Que, ó Deus, esses tempos de reclusão em nossas casas venha de fato a ser tempos onde nós venhamos a reconhecer a nossa insignificância e clamarmos pela misericórdia do Senhor. Que assim, ó Deus, que a Tua igreja voltar a se reunir fisicamente nos diversos salões e prédios espalhados por essa nação e que seja o mais breve possível. Se possível, no próximo domingo, ó Deus, que já tenhamos
a possibilidade de termos cultos físicos novamente. Ó Deus, que a igreja nunca mais seja a mesma. Que nós venhamos a dar valor, ó Pai, à comunhão com os irmãos, a estarmos juntos em comunhão, a adorarmos o Senhor juntamente com os nossos irmãos e irmãs. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu Espírito Santo possa tocar cada coração, cada vida, cada pessoa que está ouvindo essa live e que posteriormente ouvirá. Nós clamamos ao Senhor por Tua graça, por Tua misericórdia e que o Senhor Deus possa sim tocar nossos corações, que venhamos, ó Deus, a ser uma nação que venha se arrepender dos seus pecados, assim como aqueles ninivitas se arrependeram. Que assim seja com a nossa nação. Que nós sejamos uma nação cujo Deus é o Senhor. Que nós sejamos uma nação que se prostra diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém, meus queridos? Então eu desejo de todo o coração que a graça, que a misericórdia, que a bênção do nosso Senhor seja sobre a sua família, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.